Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre indexação automática. Nessa aula vamos aprender o que é um sistema de indexação automática e como ele funciona. Então, vamos começar? Seguiremos o seguinte roteiro nessa videoaula. Primeiro, vamos diferenciar os conceitos relacionados na automatização da indexação. Depois, vamos definir a indexação automática. Na sequência, vamos diferenciar os tipos de indexação automática, definir e exemplificar sistemas de indexação automática. E finalizando, vamos descrever como funciona o processo de indexação automática, por meio de operadores de texto. A automatização da indexação apresenta três conceitos ou níveis diferentes: a indexação assistida por computador, a indexação semiautomática e a indexação automática. Na indexação assistida por computador, um programa de computador auxilia no armazenamento dos termos de indexação escolhidos pelo indexador. Na indexação semiautomática, um programa de computador realiza a indexação automática e, posteriormente, os termos propostos são validados e editados por um indexador. Isto antes do armazenamento dos termos de indexação. Na indexação automática, um programa de computador processa o texto de um documento e propõe termos de indexação. Depois, sem passar por validação de um indexador, os termos de indexação são armazenados diretamente. Salientamos que os últimos dois conceitos, indexação semiautomática e indexação automática, têm em comum a realização da indexação automática. Mas o que é indexação automática? Nesse slide apresentamos uma definição de indexação automática. De acordo com Lancaster, indexação automática é o processo que ocorre quando o computador é utilizado para substituir, em certa medida, a indexação manual, realizada por um indexador. Segundo Lancaster, a indexação automática é um processo realizado por um programa de computador, que substitui em parte a indexação manual, realizada por um indexador. Em outras palavras, a indexação automática adota procedimentos semelhantes à indexação manual, visando obter resultados semelhantes. A literatura distingue dois tipos de indexação automática: a indexação automática por extração e a indexação automática por atribuição. A indexação automática por extração adota critérios de frequência, posição e contexto com que as palavras aparecem no decorrer do texto, visando extrair termos de indexação. Ela parte do processamento do texto do documento para extrair termos de indexação. O sistema IAC, bem como o sistema de indexação automática presentes em sistemas de recuperação de informação, são exemplos de sistemas que realizam este tipo de indexação automática. A indexação automática por atribuição desenvolve para cada termo a ser indexado um perfil de palavras ou expressões que costumam ocorrer frequentemente nos documentos. Os termos são atribuídos de acordo com a ocorrência do seu perfil no texto. Ela parte do processamento dos termos de uma linguagem documentária para gerar perfis de atribuição de termos. Posteriormente, termos cujos perfis ocorrem no texto de um documento são atribuídos ao mesmo. Por exemplo, no processamento de um tesauro, o perfil para um conceito corresponde ao conjunto formado pelo termo preferido e termos alternativos ou não preferidos. O MTI, MetaMap, CISA e KEA são exemplos de sistemas que realizam este tipo de indexação automática. Nesse slide ilustramos que a indexação automática por extração parte do processamento do texto do documento para extrair termos de indexação, enquanto a indexação automática por atribuição parte do processamento dos termos de uma linguagem documentária para gerar perfis de atribuição de termos. Posteriormente, os termos são atribuídos de acordo com a ocorrência do seu perfil no texto. Mas o que é um sistema de indexação automática?
Nesse slide apresentamos uma definição. Sistema de indexação automática consiste em um programa de computador que recebe como entrada um texto a ser indexado e, opcionalmente, uma linguagem documentária. Realiza o processo de indexação automática e gera como saída os termos de indexação que representam os assuntos principais do texto. Para um corpus de documentos, pode gerar um índice, que armazena os termos de indexação de cada documento, e pode ser utilizado na realização de buscas em sistemas de recuperação de informação. Aqui temos uma ilustração que representa o uso de um sistema de indexação automática em termos de entrada fornecida ao sistema e saída apresentada por ele. Podemos perceber que o sistema de indexação automática recebe como entrada um texto a ser indexado e, opcionalmente, uma linguagem documentária. E após o processamento do texto, o sistema retorna ao indexador, como saída, os termos de indexação que representam os assuntos principais do texto. Opcionalmente, para um corpus de documentos, o sistema pode gerar um índice para fins de busca e recuperação da informação. Aqui estão alguns exemplos de sistemas de indexação automática. O MTI e o MetaMap são sistemas de indexação automática por atribuição para textos biomédicos. O CISA e CARE são sistemas de indexação automática por atribuição que recebem como entrada um vocabulário controlado para o domínio do texto do documento. O IAC é um sistema de indexação automática por extração que funciona em documentos de vários idiomas. Vamos agora descrever como ocorre o processo de indexação automática, ou seja, como funciona o sistema de indexação automática. Na extração de termos candidatos, se faz uso de uma hipótese da indexação automática, que diz que a lista de termos do texto de um documento pode ser reduzida através do uso de operadores de texto. Tais operadores de texto são recursos e ferramentas da área de pesquisa denominada processamento de linguagem natural. Cada operação de texto transforma o texto usando diferentes técnicas na sua implementação, mas a finalidade comum é filtrar os termos mais relevantes de um texto. Cada sistema de indexação automática implementa uma ou mais dessas operações, sendo a escolha feita no projeto do sistema. Alguns sistemas permitem configurar a aplicação dos operadores de texto. Vamos ver com mais detalhes estes operadores de texto nos próximos slides. O objetivo da aplicação de operadores de texto é extrair termos candidatos de um texto, visando chegar à representação computacional do texto. A representação computacional do documento é basicamente uma lista de termos de indexação com pesos associados. Esta representação é geralmente armazenada em uma estrutura de índice para fins de recuperação. A título de exemplo, no esquema abaixo, estão representados um documento textual, os termos candidatos obtidos após a aplicação de operadores de texto e uma representação computacional do texto a ser armazenada em um índice para fins de busca e recuperação do documento. Na figura, são representados os operadores de texto e possíveis cadeias conectando a saída de um operador com a entrada para outro operador. A ideia dessa ilustração é dar ênfase à transformação aplicada no texto por cada operador, bem como o resultado dessa transformação, que é a obtenção dos termos candidatos. Os operadores de texto são análise léxica, eliminar stop words, grupos nominais, radicalização e vocabulário controlado. Cada operador, após a análise léxica, pode gerar termos candidatos diretamente. No entanto, quanto mais operadores forem incluídos
na cadeia de operações de texto, menor a quantidade de termos candidatos utilizados para representar um texto. Nos próximos slides, detalharemos cada operador de texto. A primeira operação aplicada pelo sistema de indexação automática na extração de termos candidatos é a análise léxica. Vejamos com mais detalhes esse operador. O objetivo da análise léxica é a identificação de cada palavra e conversão de caracteres. Um exemplo de aplicação da análise léxica num texto pode ser observado na ilustração. Neste exemplo, as barras foram usadas para ilustrar a delimitação do início e fim de cada palavra, na lista gerada pela análise léxica. A análise léxica recebe como entrada um texto e gera como saída uma lista de palavras com forma padronizada. Este operador trata pontuação, hífen, letras maiúsculas, caracteres especiais, incluindo caracteres acentuados e cedilhas, e também dígitos. O segundo operador de texto geralmente utilizado na indexação automática é denominado eliminar stopwords. Eliminar stopwords consiste da remoção de palavras com baixo poder discriminativo para fins de busca e recuperação da informação. Ou seja, a remoção de palavras que não denotam assunto dos documentos. Na ilustração abaixo, este operador de texto está recebendo como entrada a lista de palavras geradas pela análise léxica e gerando como resultado uma lista de palavras sem as stopwords, ou seja, uma lista de palavras significativas do texto. Essas stopwords são geralmente conectivos e palavras muito frequentes nos documentos. As stopwords são publicadas na forma de arquivo, denominado lista de stopwords. Elas são criadas para cada idioma ou domínio de aplicação. Um exemplo de lista de stopwords para o português pode ser acessada pelo link. Essa operação reduz um texto pela metade do número de ocorrência de palavras. Na extração de grupos nominais, é necessário manter alguma dessas stopwords. Por exemplo, a preposição de em recuperação de informação. O terceiro operador de texto mais utilizado na indexação automática é o operador denominado radicalização. A radicalização consiste em utilizar um programa de computador chamado radicalizador. O radicalizador reduz uma palavra a uma aproximação do seu radical, removendo sufixos. A ilustração abaixo representa este operador de texto recebendo como entrada a lista de palavras geradas pelo operador eliminar stopwords e gerando como resultado uma lista de radicais de palavras significativas do texto. Podemos perceber que algumas palavras têm a mesma representação, como desonesto e desonestidade, que passam a ser representadas por desoneste. A radicalização permite a conflação e o casamento entre variações linguísticas de uma mesma palavra, pois todas elas são representadas por uma forma padronizada. Ao clicar no segundo link, é possível acessar um radicalizador para palavras em diversos idiomas, entre eles o português. Os operadores de texto que vimos até agora, análise léxica, eliminar stopwords e radicalização, compõem a cadeia de operadores de texto mais utilizada pelo sistema de indexação automática, na extração de termos candidatos, visando a construção de índice no sistema de recuperação de informação. Com essa cadeia de operações, podemos perceber que os pontos de acesso a um documento no índice são radicais das palavras significativas tomadas isoladamente de um texto. Os próximos operadores de texto, grupos nominais
e vocabulário controlado se diferenciam por buscar detectar termos simples e compostos no texto. No operador grupos nominais, o objetivo é representar um texto pelos substantivos e termos formados por substantivos, termos compostos. Exemplos de grupos nominais são os termos indexação, indexação automática, recuperação da informação. Na ilustração abaixo, este operador recebe a lista de palavras geradas pela análise léxica e filtra os grupos nominais formados por substantivos. No caso, substantivos isolados, como termos candidatos, dado que neste texto não há presença de termos compostos. Este operador parte do princípio que os substantivos carregam mais semântica que os adjetivos, advérbios e verbos. Além disso, a grande maioria dos termos presentes em linguagem de especialidade e linguagens documentárias tem natureza substantiva, ou seja, são nomes. Estes dois princípios motivam o uso desse operador. Para detectar grupos nominais, este operador precisa fazer uso de programas de computador do tipo etiquetador morfossintático, do inglês tagger, ou analisador sintático, do inglês parser. Estes programas são utilizados para atribuir a cada palavra uma classe gramatical e detectar grupos nominais no texto. O link permite acesso a um parser para o português. Outro operador de texto que obtém termos compostos, além de termos simples, é o operador denominado vocabulário controlado. O operador vocabulário controlado consiste no uso de vocabulário controlado para identificar termos que correspondem a conceitos no texto. Cada conceito é então representado por seu termo autorizado no vocabulário controlado. O vocabulário controlado pode ser uma lista de cabeçalho de assunto, um tesauro ou uma ontologia. São exemplos de termos de um tesauro da área de ciência da informação: indexação, recuperação da informação, indexação automática. Como exemplo de vocabulário controlado, podemos citar o Tesouro Brasileiro de Ciência da Informação, o TBCI, que pode ser acessado através do link. A aplicação desse operador consiste em, primeiramente, registrar a ocorrência e posição de ocorrência de conceitos expressos por variações linguísticas de termos do vocabulário controlado no texto do documento. Depois, em selecionar termos autorizados no vocabulário controlado como termos candidatos, com base na ocorrência de termos e nas relações entre termos do tesouro. Nesse slide apresentamos um exemplo de aplicação do operador vocabulário controlado num texto, levando em conta um trecho de um tesouro de valores éticos e morais, onde dois conceitos estão em evidência: desonestidade e honestidade. O operador vocabulário controlado recebe como entrada a saída gerada pela análise léxica e gera como resultado a ocorrência dos dois conceitos no texto processado: desonestidade, representado no texto pelos termos desonesto e desonestidade, e honestidade, representado no texto pelas duas ocorrências do termo honesto. Após a obtenção dos termos candidatos de um texto via aplicação de operadores de texto, a próxima etapa do processamento da indexação automática consiste na ponderação de termos de indexação. Nessa etapa, calcula-se pesos, que denota a importância de cada termo candidato na representação do assunto do texto sendo processado. Existem vários critérios que foram se consagrando ao longo do tempo por permitirem medir a importância de termos em texto. A maioria tem natureza estatística. Os principais são frequência de ocorrência no documento, TF, frequência inversa de ocorrência na coleção de documentos, IDF, e TF-IDF, sendo a frequência de ocorrência no documento, TF, a mais utilizada. Frequência de ocorrência no documento consiste em contar quantas vezes
cada termo ocorre no documento. Termos mais frequentes no documento têm mais chances de serem assunto do documento. Cada termo recebe como peso a quantidade de vezes que ele ocorre no texto. Na ilustração, é usado o TF para ponderar os termos obtidos como saída das operações de texto. Opcionalmente, termos candidatos com maior peso podem ser selecionados em detrimento de outros com menor peso, até se obter um quantitativo de termos de indexação almejada. Nesse slide, apresentamos um exemplo na forma de exercício, visando o entendimento do conceito e uso de índice. Pause essa videoaula e responda os exercícios antes de prosseguir. Nesse slide se encontra uma resolução do exercício do quesito 1. No item A, primeiro, é realizada a análise léxica. Realiza-se a delimitação do início e fim das palavras, transformação dos caracteres para minúsculo e remoção de sinais de pontuação. Obtém-se como resultado a lista de palavras na, conexão, dos, saberes, e, práticas, está, o, aprendizado, fruto, de, processo, de, aprendizagem contínua. Segundo, na operação remoção de stopwords, eliminação de stopwords, realiza-se a remoção das palavras de, na, dos, e, está, o, de, No terceiro operador, na radicalização, ocorre a remoção do seguinte sufixo das palavras: ão, o, os, es, as, ado, agem, ua. Obtém-se como resultado a lista de radicais de palavras: conex, saber, prática, aprendiz, frute, processo, aprendiz, contínuo. No item B do exercício, se questiona se a ordem na cadeia de operações de texto realizada pode ser alterada. A resposta é não. Não é possível alterar a ordem nessa cadeia de operações de texto. A justificativa do não é a seguinte: a análise léxica deve ser sempre a primeira, pois identifica as palavras. A remoção de stopwords, a segunda, pois compara palavras. E a radicalização, a última, por alterar a forma como as palavras serão representadas no sistema. Aqui estão algumas referências utilizadas para a construção dessa apresentação. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.